O título que todos nós temos e quase ninguém dá valor, e para mim é o mais importante, é o título de cidadão. A gente dá muito pouco valor ao que significa ser cidadão, sabe? Caramba. E isso, assim, quando a gente tem essas titulações aí, elas aumentam a nossa capacidade de fazer pelo próximo. E se não for por isso, não vale a pena. Porque pela tragédia você tem o clamor vem de uma emoção, essa emoção gera, ao invés de gerar o sentimento no cidadão de que o político está fazendo a obrigação dele, gera o sentimento de gratidão. Sim. E aí é perverso. Eu esperar a ponte cair para poder ir lá socorrer, para ter a faixa. Sim, para chegar ao super-herói, né? É, o super-herói. Isso, me perdoe, é uma desgraça pro Brasil. Sim. Quem é que ganha com a mazela do povo? Quem é que ganha com a falta de saneamento? Verdade, mano. Sabe? Quem é que ganha com a falta de estrutura no trânsito? Entende? Quem é que ganha? Não, nós precisamos, não é apontar para criminalizar, não é isso, pelo amor de Deus. O caminho não é esse. Mas é dizer, ó, eu identifiquei isso, como eu vou contornar isso para melhor? Entende? Não é a coragem no sentido da briga, é coragem de dizer, olha, a realidade é essa, de ter posicionamento. E nunca foi objetivo meu participar da política eleitoral, mas vi que a gente conseguiria fazer mais participando. Sim. Hoje eu estou como secretário de planejamento, né, mandar um abraço aqui para o prefeito Marinho, mas já ocupei outros cargos, eu já fui secretário de meio ambiente, já fui secretário de governo, já fui secretário de desenvolvimento econômico, já prestei serviço para várias prefeituras, né, para várias empresas, uma atuação hoje em 6 estados no Brasil, uma carteira de mais de 900 clientes, né, relações comerciais aí e troca de conhecimento em 4 países. Uau. Quer dizer, isso tudo me deu condição de voltar para Teoflotone e falar, poxa vida, minha querida cidade, você tem tudo nas mãos, e por que você não está dando isso? Fala, inteligência, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Telcast, galera. De hoje o tema é sensacional, com um cara diferenciadíssimo. A cidade que a gente planta hoje. Eu tô com um cara que, desde lá do início da nossa jornada, na inauguração, ele tava aqui, nos deu essa moral maravilhosa. Tô com fera, velho. Bruno Ballarini. Meu irmão, até que enfim, chegamos ao episódio que vai mexer com a nossa cidade. Obrigado, irmão. Obrigado a vocês aí pelo convite, a você, Rafa, Douglas, Davi. É um prazer inoxidável estar aqui nesse Telcast que já é sucesso. Obrigado, e é o mínimo que a nossa cidade merece. Obrigado, irmão. Cara, antes de começar esse bate-papo, eu quero dizer que ele é patrocinado pela Ecoblés, alívio que renova, longevidade que inspira. E meu diretor, solta a vinheta. Brunão, cara, obrigado, velho. Eu sei que te demorou um pouquinho, mas, cara, eu te coloco aqui na minha mão, né, entre os 5, né, mais relevantes aqui na nossa cidade. Isso cara, tá claro, porque você é um cara que todos que eu comento, que eu falo sobre o nome, Bruno Ballarini, a galera bota você com alto nível de autoridade e credibilidade. E eu tenho certeza que o Telcast hoje, ele tá indo para outro patamar, mais uma vez, né? Graças a Deus. E desde o início lá, quando você veio, né, e sentou aqui com a gente na inauguração, né, nos prestigiou, inclusive discursou também. Pô, cara, brigadão. Foi algo assim, até porque eu sou de fora, né, sou de Salvador, e a gente querendo abraçar ali, trazer pessoas relevantes aqui naquela época. E ter você aqui hoje sentado, para a gente uma satisfação, assim, gigantesca. De verdade. O privilégio é todo meu, você pode ter certeza disso. E suas palavras só aumentam a nossa responsabilidade. Então, tem que ter muito cuidado agora para frente, né? Sem dúvida. Antes de começar, cara, eu queria te apresentar, bicho. Você, rapaz, você tá num nível de currículo muito avassalador, irmão. Isso é muita coisa, cara. Tem que ler aqui, tem que pegar a colinha aqui, porque realmente a parada é diferenciada. Cara, profissional especialista em direito urbanístico e ambiental, especialista em docência para o ensino superior, geógrafo com formação em meio ambiente, mestre em tecnologias de meio ambiente,
consultor ambiental e perito ambiental e ainda é um palestrante institucional. Rapaz, o cara, você tem muita mão. É a mão, as duas mãos cheias e o pé é tudo, irmão. Mas é a luta, né? Para a gente poder criar 2 filhos, não poderia ser diferente, não. Isso é a luta. A quantidade de título é o tamanho da nossa luta. Agora, Verdade. o título que todos nós temos e quase ninguém dá valor, e para mim é o mais importante, é o título de cidadão. A gente dá muito pouco valor ao que significa ser cidadão, sabe? Caramba. E isso, assim, quando a gente tem essas titulações aí, elas aumentam a nossa capacidade de fazer pelo próximo. E se não for por isso, não vale a pena. Né? Porque o Brasil está muito mal acostumado a bater palma, né, para político, para popstar, para isso, para aquilo. Você tem que bater palma para o sujeito que está lutando, cara. Para o sujeito que não chegou em casa até agora porque está trabalhando, Caramba. o outro porque está doente, o outro porque perdeu o emprego, o outro por infinidade de situações e que está ali sem perder a perspectiva de vida, né, honrar a sua família, honrar a sua vida. É isso que a gente precisa lembrar. Então, Caramba. eu sempre coloquei a minha profissão a serviço da sociedade. E, como consequência, claro, o sustento da minha família. Perfeito. Como é o seu e de todos que estão aí nos acompanhando. Não poderia ser diferente. A toada da vida, para mim, ela é muito isso. É você conseguir imaginar o que você está proporcionando para o outro, ainda que ele não saiba. Sim. E aí é que para mim, mora a coisa mais importante, é gerar o bem para o coletivo de modo anônimo. Porque o bem do coletivo faz bem para mim, porque eu sou parte do coletivo, entende? E assim eu toco minha vida com muita simplicidade, com muita tranquilidade, mas com muito sangue no olho. Sim. Eu tenho, graças a Deus, muita coragem para enfrentar as coisas e não quero perder isso não. E peço a Deus que fortaleça isso em mim cada vez mais. Caramba, muito grandioso ouvir isso, tá? Realmente é de uma simplicidade muito genuína. E que isso seja para nós mesmos de verdade como uma base de vida, né? Isso é a vida, né, cara? A gente dá sem querer receber. Ou dá sem o interesse de volta, né? Sim. O próprio Deus prega isso aí, né? O próprio Jesus fala sobre isso. Enfim, mas aproveitando que você falou isso aí, você é um cara visionário, muito inteligente. Inclusive, nos bastidores, pessoas falam que anda com você de perto, fala que você realmente é um cara fora da curva. E aqui na demagogia de te aumentar, é realidade. Eu gosto de trabalhar com realidade. Só que você é apaixonado por essa cidade, cara. Sou. Você ama a Teoflotone, você é um cara que realmente sua sangue ali pela cidade, para voltar, o que você falou aí, você voltar todo o seu conhecimento para o cidadão, para a comunidade. E aí eu queria entender como é que essa é a essência do Bruno, né? Rapaz, eu sou um cidadão que estou lutando, né? Eu luto para poder chegar em casa agora, após a gente participar aqui e olhar para meus 2 filhos com o sentimento de dever cumprido por eles, né? E honrar meus pais, ainda que minha mãe já não esteja entre nós, mas meu pai está aí firme e forte, está mais saudável do que eu, Sim. com certeza. Meus irmãos, a gente tem uma família muito unida e a minha família chegou em Teoflotone em 1915. Caramba. Então, nós temos um tempinho aqui, né? E é com muito louvor que a gente carrega Teoflotone. Teve um tempo aqui, as pessoas mais antigas vão saber bem o que eu estou falando, mais antigas de 40 anos para trás, né? Que eu estou com 44. Sim. Que às vezes tinha uma pessoa ou outra que tinha vergonha de falar que era de Teoflotone. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de falar disso aqui, porque é uma região grandiosa, é uma cidade que tem desafios como qualquer outra cidade de qualquer lugar do mundo, você pode ter certeza. Perfeito. Às vezes o sujeito fica pensando que vai sair daqui, que vai morar no lugar tal, ele não vai conviver com alguns problemas que ele convive aqui, ele vai passar a conviver com outros que ele não tem aqui. Entende? Então, essa ideia de perfeição, ela não existe. Até porque uma cidade, uma região, um bairro, uma empresa, seja lá o que for, só melhora quando você se dá conta do seu papel naquele processo. Você tem que se dar conta, você não está ali à toa, velho. Caramba, Você não tem verdade, como passar por aquilo. Falar assim, eu sou mais um, vou esperar alguém fazer por mim. Não. Eu até acredito e falo isso sem restrição alguma, que a política brasileira, do âmbito municipal até o federal, ela se dedicou muito
em falar para o cidadão, em dar as coisas. Sim. Mas a coisa mais importante a política não fez pelo cidadão foi dar o exemplo. Não é exemplo. Caramba. A política nossa não é exemplo. Não é? As entranhas da política elas são fétidas, elas são desnecessárias quando você vê uma população com aí 50% da população brasileira convivendo com falta de saneamento básico. Em pleno 2025, você imaginar que 100 milhões de pessoas não têm ou coleta de lixo, ou água tratada, ou coleta de esgoto, ou drenagem de água de chuva, ou os 4 juntos, você vai falar que um país desse é desenvolvido como? 50% é muita coisa. É muita coisa. É a 8ª economia do mundo. E um povo passando fome, Sim. numa referência de produção de comida para o mundo? Que país é esse que você tem pessoas passando fome a poucos metros de nós aqui, só? Que sentido isso faz? Não falta dinheiro no Brasil, não falta recurso natural, não falta alimento, não falta gestão que respeite o ser humano. Para a política brasileira, com raríssimas exceções, o cidadão não é visto como gente, é visto como voto. Caramba. E isso é uma lástima, velho. Isso é uma lástima. Meu pai foi prefeito de Pavão no final dos anos 70, meu tio foi prefeito em Novo Oriente, meu irmão foi prefeito em Pavão. E sempre foi um assunto que, por incrível que pareça, nunca foi presente dentro da minha casa. Sim. Sabe? Olha. Nunca foi. Caramba. Nunca foi. Nunca teve essa história. Vamos sentar para falar de política. Nunca teve. Isso aí, é. Minha mãe odiava política. Sim. Odiava, sim. Ela, quando eu fui candidato em 2020, no final de um almoço assim de família, ela virou para mim e falou assim: meu filho, eu só vou te pedir 2 coisas. Eu acho que é importante você passar pela política, porque é o único lugar que você conhece a pessoa na sua essência, o quanto que ela pode ser boa e o quanto que ela pode ser ruim. Uhum. Mas respeite a sua família e respeite as pessoas que acreditam em você. As únicas 2 coisas que ela me falou de política. Uau. E tanto é que a minha família não participou de nenhum... de nada da política, né? De propaganda. Evento, assim. Não. Às vezes ia ali numa carreata ou outra, num movimento, mas ele Discreto, né? discreto, Porque o objetivo é outro, né? O objetivo não é fazer da política uma carreira. É fazer da política um meio. E que meio? De gerar dignidade, de gerar equilíbrio nas relações sociais, de dar ao cidadão acesso ao direito que ele tem, mas cobrar dele o dever que ele tem. Sim. No Brasil, em Teoflotone não é diferente, todo mundo fala dos nossos direitos e que bom que nós temos esses direitos, eles não devem ser renunciados nunca. Mas nós precisamos lembrar dos nossos deveres. É meu dever, enquanto cidadão, honrar a minha cidade, porque é aqui que eu estou estruturando a minha vida e a sucessão da minha vida através de meus filhos, meus parentes, Claro, meus amigos perfeito. e tal. Se eu não honro essa cidade, se eu não valorizo essa cidade, se eu não luto por essa cidade, qual é o meu propósito nela? É tirar dela o dinheiro que me sustenta apenas? Não. Muito fútil, né? Fica muito sem nexo. Isso para mim, se Sem tornou valor. muito pequeno, né? E nunca foi objetivo meu participar da política eleitoral, mas vi que a gente conseguiria fazer mais participando. Sim. Hoje eu estou como secretário de Planejamento, né? Mandar um abraço aqui para o prefeito Marinho, mas já ocupei outros cargos. Eu já fui secretário de Meio Ambiente, já fui secretário de Governo, já fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Caramba. já prestei serviço para várias prefeituras, né? Para várias empresas. Uma atuação hoje em 6 estados no Brasil, uma carteira de mais de 900 clientes, né? Relações comerciais aí e troca de conhecimento em 4 países. Uau. Quer dizer, isso tudo Top, mano. me deu condição de voltar para Teoflotone e falar: poxa vida, minha querida cidade, você tem tudo nas mãos, e por que você não está dando certo? Sim. E aí tem algumas angústias e dores, né? Por exemplo, Teoflotone está entre as 34 cidades de Minas Gerais com mais de 100 mil habitantes. Mas quando você pega 150 indicadores de desempenho de serviço público, Sim. Teoflotone ocupa sempre as últimas posições. Isso dói. Isso dói. Pelo menos em mim. No cidadão, talvez não, porque ele não conhece essa máquina toda. Sim.
Às vezes ele é um beneficiário, mas normalmente ele é vítima desse sistema. Ele é mais vítima do que beneficiário. E eu falo, não, gente, não é possível. Você está prestando serviço em outras cidades e, de repente, você vê a sua cidade não conseguindo. Tal. Agora, o que tem em comum nas outras cidades que estão em condição melhor do que Teoflotone? Todas têm plano diretor. Todas têm planejamento territorial. Sim. Todas têm planejamento urbano como uma ferramenta. Agora, para aquela política que espera a coisa acontecer, espera a tragédia acontecer para ir lá anunciar o reparo imediato, porque pela tragédia você tem o clamor vem de uma emoção, essa emoção gera, ao invés de gerar o sentimento no cidadão de que o político está fazendo a obrigação dele, gera o sentimento de gratidão. Sim. E aí é perverso. Eu esperar a ponte cair para poder ir lá socorrer, para ter a faixa. Sim, para chegar ao super-herói, né? É, o super-herói. Isso, me perdoe, é uma desgraça para o Brasil. Sim. E o planejamento assusta essa turma política que vive sobre a mazela do povo. Vive. Sim. Entende? Então, assim, eu poderia reduzir muito o custeio da saúde pública se eu tivesse um bom saneamento nas cidades. Sim. Mas por que não se investe em saneamento? E há poucos dias eu vi uma matéria onde o governo federal, o Senado estava aprovando ali, junto com o governo, de que toda escola tinha que ter água tratada. Eu falei, mas peraí, já não era óbvio que isso tinha que ocorrer, não? Nossa. Entende? Sim. Nós estamos discutindo em 2025 a água tratada. Que isso, E tem que ser lei aquilo que é o básico. Isso é estúpido. Que loucura, velho. Isso é estúpido. O contexto da nossa atuação, então, é isso, sabe? Assim, é de renunciar, sim, porque às vezes a pessoa olha para quem está na vida política e nivela todo mundo pela mesma régua. Sim. E não é justo. Você tem muita gente boa e muita gente qualificada na política, mas que não sabe ser apelativo, não sabe ser extremista. Você acha que falta posicionamento para essas boas? Não. Porque, ou não funciona mesmo? O que vende hoje na mídia? Vende isso que eu falei, vende a tragédia, vende o clamor, vende o extremismo, vende a polarização, porque quanto mais polarizado estiver, mais o cidadão está fora de si em relação à sua realidade. Para mim, a polarização ela tem um viés muito profundo, que é dizer, olha, nós estamos discutindo isso aqui, o resto é menos importante do que isso. Sim. E eu tenho horror aos extremos. Né? A virtude está no meio, não tem essa frase? Sim. Eu acho que o equilíbrio é uma diretriz maior. Né? Politicamente, como é que eu me posiciono? De centro-direita, porque eu não acredito no formato da esquerda brasileira. Não acredito. Sim. Acho que ela não é honesta com o povo. Entende? Porque quando você fala que um programa como o Bolsa Família hoje atende mais pessoas do que antes, significa que alguma coisa está falhando. Sim. Eu queria era o contrário, que menos Diminuir, pessoas estivessem dependendo disso. Com certeza. Aí, voltando lá no caso do saneamento, o que vende? Vende falar que está fazendo rede de água, de esgoto, de drenagem de água de chuva? Não. Vende o posto de saúde com o médico 24 horas. Ou seja, você pode adoecer que tem alguém que te salva. Isso para mim, é cretino. Se você gasta menos com a população, com a saúde, você investe mais na qualidade de vida. E aí é que está o negócio do planejamento. Com o planejamento bem feito, você vai ter menos problemas, mas você vai ter menos manchete. Sim. Menos alarde, menos clamor. E o que eles querem é manchete. Acabou. O que vende o que vende é o que entra. É o que vende a tragédia. Entra em termos de capital financeiro e capital político. Exato. Né? E vai para onde? Para mente. Aí você até conversando sobre essa mentalidade nos bastidores, é a mentalidade do povo. Véio. Os caras compram aqui primeiro. Compra aí, velho. E compra como? Mostra a tragédia, resolve a tragédia. Tem a solução. Compra pela necessidade. Necessidade, exatamente, velho. Quantas pessoas eu escuto assim, eu procurei... Pensa comigo. Eu tô doente. Fui no posto de saúde, fiz o exame, fiz a consulta, mandou eu fazer o exame, eu fiz o exame, voltei, mostrei para o médico encaminhou, porque agora você tem que fazer outro exame, ou tem que fazer uma cirurgia. Aí eu procurei a secretaria me deu uma cota que só pode daqui 3 meses, mas eu não estou aguentando de dor, eu vou procurar um vereador, vou procurar um secretário, vou procurar um que manda, o que obedece. Aí eu consegui.
Peraí. Caramba. Você percorreu todo o caminho daquilo que é direito seu e na hora que você precisou da cirurgia, você teve que pedir favor a alguém para te dar acesso àquilo que é direito seu? E como é que o cidadão simples entende isso? Ele fala assim, eu sou grato a fulano porque ele conseguiu uma cirurgia para mim, para meu filho, para meu pai, para minha mãe. Aquilo que é direito, cara, foi transformado em ferramenta política. Exatamente. Entende? Sim. Porque qual é o que o bom planejamento, que gera liberdade, gera autonomia, gera desenvolvimento verdadeiro, o que ele prega? E é o que eu acredito. É o sujeito precisar disso tudo e ser atendido sem precisar acionar nenhuma figura política. Sim. Parece que o que eu estou falando é pregar no deserto? Que seja, cara. Que seja. Mas o dia que o cidadão se tocar de que ele não tem que bater palma para político nenhum, ele vai estar assumindo a maior patente, que foi essa que eu falei no início, de ser cidadão de verdade. Entender que político é servidor. Perfeito. E tem que ser cobrado como tal. Caso contrário, ele está vendido. Ele está vendido pela dor, pelo problema, pelo não acesso à infraestrutura pública, pelo não acesso ao serviço público, porque, reitero, nesse caso aqui, ele não é gente, é só voto. Aí com dói. certeza. E, cara, você fala muito sobre sem planejamento não há desenvolvimento. Beleza. Existe seu plano, você falou plano diretor, né? Você até explicou um pouquinho aqui agora, mas você como esse gestor, né, esse visionário aí, que tem, né, toda, vamos dizer assim, todo esse contexto amplo de visão, inclusive essa mentalidade agora, quem está nos ouvindo agora, com certeza tomou um choque aí pesado, né? Até porque você já cortou ali pela raiz, né? Toda a sua titularidade com seus títulos e falou que o mais importante é o cidadão, ponto. Mas o cidadão, cara, ele é estrategicamente enganado, né, na sua mentalidade para... Você acabou de falar uma parada importantíssima, eu sempre falei isso, para interpretar o político como um super-herói. O cara que, puxa, olha que ele resolveu meu problema, cara, o que ele fez, caramba. Só que é o básico e o dever dele. É o básico. É o servidor público, ele tem que servir, brother. Ele tem que trabalhar, ele tem que entregar isso. Mas eu voltei para isso. E os caras é tratado como super-heróis. E aí vai para aquela coisa de, né, vai até pro nível pessoal. Sim. Por isso que o Brasil tá bagunçado. Porque as pessoas estão indo pro pessoal, velho. Não estão indo para essa lenda de pensamento que você acabou de falar aí. Porque se o brasileiro, né, que eu costumo até dizer, cara, me perdoe, né, trazer isso aqui, mas é um povo... Cara, infelizmente nós somos os piores do mundo, né, do jeitinho, tudo tem uma artimanha, tudo tem um negocinho ali para resolver, tudo tem, né, inclusive uma curiosidade interessante, você já viu os Estados Unidos, né? Tá lá, sei lá, 40, vou usar quilômetros, tá ali 40 quilômetros. O americano, ele anda em 40 quilômetros. Bote 40 aqui no Brasil, pô. O cara tá 80, irmão. Tá 80, na certeza que não vai ser punido. Exato. E não vai acontecer nada, eu falo isso agora, e não vai acontecer nada com ele. Lá para. Para. Irmão, lá chega, entendeu? A coisa acontece. Aqui nada acontece, mano. Você tem a sensação da impunidade, né? E a impunidade, ela vem quando eu perco a noção de que qual é o meu direito e qual é o meu limite. Sim. Né? Tem uma frase que a gente cresceu ouvindo, que meu direito começa quando termina do outro. Essa frase, para mim, ela está errada, ela é excludente. Sim. O meu direito começa quando começa do outro, não quando termina. Porque aí há igualdade. Iguala. Você está entendendo? E o poder público deve trabalhar para garantir que haja igualdade, inclusão e acolhimento. Porque te confesso que nessa jornada aí de 15 anos de poder público, né, com algumas secretarias e tal, não diretamente como secretário, mas atuando, né, no poder público há 15 anos, tem pessoas que a vida é tão dura que se a gente não for lá acudir, elas minguam, elas padecem ali, sabe? E aí é que o poder público tem que ter a sensibilidade de enxergar o que a gente chama de sociedade de invisíveis, né? Eu ouvi esse termo uma vez e coloquei para mim, dentro da minha profissão, quais são os invisíveis que estão no meu entorno. Caramba. Porque ver o que está para ser visto é fácil, mas ver aquele que já não consegue ser visto é que você precisa estar atento, porque é lá que está a exploração do direito,
É lá que está a humilhação, a degradação humana, o vício e por aí vai. Então, o olhar, né, de você conseguir enxergar o próximo, cara, ele é um passo importante por vários motivos. Primeiro, porque ele te dá certeza do quão pequeno a gente é. Sim. A gente não é melhor do que ninguém. Perfeito. Não, estúpido que pensa assim. E quando eu me igualo, eu estou tendo a oportunidade de aprender com a pessoa. Perfeito. Todo mundo Com tem um certeza. lado bom, velho. Todo mundo tem um lado bom. Né? E aquele que carrega muitas dores, ele tende a ter uma vida mais difícil por conta das dores. Né? Ninguém dá o que não tem. Né? São frases que eu estou falando aqui que eu cresci ouvindo, com certeza. velho. Né? E que é do conhecimento popular. E eu tento aplicar isso no meu dia. Às vezes a pessoa está muito ríspida, muito dura, é o momento dela. Né? Mas se ainda assim ela estiver precisando da gente enquanto cidadão, eu devo estar disponível. E no poder público é minha obrigação acudir aquela pessoa. É minha obrigação. Você não pode pegar um cidadão que bate à porta do poder público e tentar ficar livre dele. Você tem que tentar resolver o problema dele. Estar com ele no momento em que ele precisa e não no momento que é conveniente para você. E aí é que vem minha crítica à política que se instala no Brasil e perdura, seja do lado direito, do esquerdo, do norte, do sul, não importa. Sim. Que é fazer aquilo que pensa apenas pelo lado político. As obras no ano de eleição. Você está entendendo? Os discursos inflamados para convencer a população de que o discurso é mais importante do que o sofrimento que ele tem no seu dia a dia. Caramba. Cara, Que loucura. eu quero saber de quem resolve. Sim. Entende? O Brasil está indo por um caminho que é triste, que é assim. Tem um buraco na rua. Ah, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita, porque é fulano, porque mas o buraco permaneceu. Eu quero saber quem vai resolver o problema do buraco. Tá nesse nível. É disso que nós estamos falando. E não tem quem resolva, cara. Não tem. Que loucura. Você está entendendo? É necessário Sim. ter coragem para a gente enfrentar as coisas. Conhecimento você adquire, você tem que ter propósito, você tem que saber onde você quer chegar, mas você tem que ter coragem para enfrentar quem se dá bem às custas da desgraça do povo. Qual seria a mentalidade que esse povo precisa buscar para mudar essa chave aí? Sua visão. De entender que ele é que manda. É o povo que manda. Só. E como é que desconstrói isso, velho? Para uma geração que é extremamente medrosa, complicada, receosa. Eu somaria a isso que você está falando um certo comodismo calculado. Boa. Por quê? Se o governo tudo me dá, o que eu vou ter que conquistar? Perfeito. Entende? Sim. Mas quando eu recebo tudo aquilo que o governo me dá, eu perdi a coisa que para mim, Bruno, é mais importante como ser vivo, que é liberdade. Entende? Só a minha jornada, só a minha luta me dá a liberdade que eu desejo ter. Sim. Só. Então não é o governo que tem que ditar para mim aquilo que ele acha que é benefício para mim. Entende? Sim. Eu não queria que o governo estivesse me dando gás. Eu queria ter autonomia para comprar o gás. Eu não queria ter dependendo do governo para me dar o dinheiro para eu comprar. Eu queria estar conquistando aquele dinheiro e comprando muito além daquilo que o governo me dá. Sim. E qual é a ginástica disso? É o inverso do que está sendo feito hoje no Brasil. Para isso, você precisa reduzir carga tributária, menos imposto para o cidadão e mais dinheiro circulando. Sim. O que o governo está fazendo? Aumentando imposto. Por quê? Porque aí você estrangula o poder de compra, de consumo direto, e aí o governo passa a ter que te dar. Caraca, meu irmão. Né? Aí você fala assim, como resolver isso? Se você pega a Europa pós-guerra, 1940, pós-segunda guerra, 1945, se você pega a China no final dos anos 90, se você pega ali os tigres asiáticos, se você pega o Japão, né, pós-segunda guerra mundial, todos esses países e regiões, eles investiram em duas coisas básicas. Uma foi educação, né? Verdade. Uma foi educação e a outra foi infraestrutura com saneamento e produção de alimentos. Porque a população doente não produz alimento e sem alimento ela fica doente. Piora, né? Correto? Sim. Então, foi muito igual isso aqui que eu estou falando nessas regiões e países em momentos distintos. Né? Sim. Mas todos tinham e têm
nos projetos de educação, projetos de nação. Ou seja, para onde o Japão vai, para onde a Itália vai, para onde a Alemanha vai, para onde... Todos têm. A China está dando um grande exemplo nisso. Eu te pergunto, qual é o projeto de nação do Brasil? Qual é? Você que está nos ouvindo aí, vendo. Boa pergunta. Qual é o projeto de nação? Não, eu estou no âmbito da casca da ferida. A ferida ninguém está tratando. Sim. Eu estou na casca da ferida. Só. A política brasileira virou isso. Qual é o projeto de nação? Não tem. Por quê? Porque onde prevalece o projeto de poder, não há projeto de nação. Porque projeto de poder não visa o povo, visa o indivíduo, cara. Projeto de nação visa o povo. Então, esse povo não é respeitado. E, para mim, onde é que está a base da correção? Na educação. Ah, mas o governo tal abriu não sei quantas universidades, abriu não sei quantas, não sei o quê. E o professor é agredido em sala de aula. E tentam normalizar isso. Professor, cara, e produtor rural, para mim, são as duas maiores autoridades de uma sociedade, porque sem produtor rural você não come e sem professor você não é nada. É, verdade. Ah, porque no Brasil o professor ele está deprimido, acuado, marginalizado, mal pago. Total. E ainda correndo risco de vida, de tomar um soco, tomar um tiro, uma facada. Que já aconteceu, né? E várias vezes, Várias. velho. É. E aí tentam achar que é a sociedade, porque... Não, gente. Peraí, velho. Que loucura, mano. Peraí, cara. Que loucura. E aí tem uma frase do Darcy Ribeiro que nós comentamos em off aqui. Sim. Que ele falava assim, a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então, parafraseando Darcy Ribeiro, a crise na política brasileira não é uma crise, é um projeto que se estende na educação. Sim. Então, se na educação básica eu tivesse a comunicação dos direitos, dos deveres, de como é que eu faço gestão da minha vida financeira, certo? Para eu empreender, para eu crescer, para eu depender menos do governo e, quem sabe, até ajudar o próprio governo. Sim. Entende? Não seria melhor a nossa vida? Não seria mais decente? Ou seja, eu estou caminhando porque meu país está nessa direção. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser teoflotanense. Mas nós não tivemos isso nos últimos 40 anos, talvez. Aí, né? Retornar a isso vai ser através de quem hoje está pregando no deserto. De quem hoje tem coragem de se expor, tem coragem de enfrentar, tem coragem de falar o trânsito não mudou porque meia dúzia de pessoas ali botaram minhoca na cabeça ali do gestor, e o gestor, então, por prudência, resolveu reavaliar. Né? Mas onde é que esses estavam quando nós estávamos discutindo essas pautas junto a entidades de classe deles, por exemplo? Nós precisamos enfrentar isso. Quem é que ganha com a mazela do povo? Quem é que ganha com a falta de saneamento? Verdade, mano. Sabe? Quem é que ganha com a falta de estrutura no trânsito? Entende? Quem é que ganha? Não, nós precisamos... Não é apontar para criminalizar. Não é isso, pelo amor de Deus. O caminho não é esse. Mas é dizer, ó, eu identifiquei isso. Como eu vou contornar isso para melhor? Entende? Não é a coragem no sentido da briga. É coragem de dizer, olha, a realidade é essa. Se posicionar, nós, né? de ter posicionamento. Mas é isso, entenda. É sensacional o que você falou, concordo plenamente. Mas, cara, é uma geração extremamente acomodada, uma geração que eu vejo assim, que não tem interesse em tomar atitude. Uma geração que, tipo assim, de redes sociais, por exemplo, né? Tá tudo na internet hoje, tá fácil a informação, mas mesmo fácil a informação, as pessoas, elas preferem ir pro super-herói, elas preferem esperar algo acontecer. O brasileiro não... Cara, eu falo assim, eu me coloco também, né, obviamente, mas o brasileiro, cara, ele precisa tomar uma chacoalhada, porque, tipo assim, para você planejar, por exemplo, na sua área, né, para você planejar uma cidade, né, para você trabalhar com uma economia de uma cidade, socioeconômica, uma estrutura, né, de urbanismo, ambiental, uma estrutura de socioeconômica com o povo que não está nem aí para isso, que não tem interesse de entender o processo, como é que você vai mudar essa galera? Essa luta vale a pena. Você entendeu, cara? Que loucura. Essa luta vale a pena. Porque isso que você está falando para mim teria uma correção clássica lá na escola. Só que hoje, às vezes, até o professor, eu falo como um deles, às vezes a gente já é fruto
desse mesmo problema. Então a gente já não consegue ter outra perspectiva para falar para esse aluno que está lá. Esse é um problema. Mas eu vou pontuar algumas questões. Por estratégia, como é que você vai pontuar? Mas por estratégia, como é que você faria? O que eu estou fazendo hoje. O que você está fazendo hoje? Estou fazendo Conta pra hoje. gente aí. Se uma pessoa está vendo, se 10 mil estão vendo, para mim a força é a mesma. Por quê? Hoje, quando a gente defende que determinadas áreas da cidade não podem ser ocupadas, Sim. o sujeito não faz a menor ideia do como aquilo vai mudar a vida dele. Mas o sujeito que é dono dela vai pregar minha mãe na cruz falando: esse filho da puta está me impedindo de investir naquilo, naquela área tal, 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 e eu vou gerar tantos empregos, eu vou gerar isso, eu vou fazer aquilo. Perceba. Aquela comunidade que está perto daquela área convive com enchentes, inundações, lama, perdas, a cada período de chuva. De repente, aquela área não foi ocupada, ela foi conservada, houve um manejo que ela fizesse uma drenagem melhor. E com o passar dos anos, aquela mesma comunidade já não sofre com água e lama dentro de suas casas. Sim. Entende? Entendi. Essa é a luta válida. Caramba. Eu preciso dizer para ele, foi quando a gente enfrentou aquilo ali e a gente melhorou aquilo que seu problema deixou de existir. Ele não se dá conta daquilo que pode ser melhor. Porque ele está acostumado com aquilo que é ruim. Então, qual é o problema de quem vive mal? E não ter solução, né? Eu falo que o problema não é a lama na casa da pessoa. O problema é o sempre tem lama. A cada período de chuva tem lama. Já se planeja para receber a porrada. Exatamente. Entendi. Sendo que aquela lama seria evitável se tivesse uma drenagem boa, se as áreas fossem respeitadas e tal. Não sei se você sabe, talvez pouca gente saiba disso. Teoflotone tem alguns poucos lugares em que algumas casas elas foram construídas dentro do brejo e aí no período de cheia todas essas casas enchem d'água. Sim. E algumas casas têm um sótão ali de madeira arranjada com escada para as pessoas tirarem seus eletrodomésticos, tal, a cada período de chuva. É sério, mano? E eu visitei e falei, olha, e as pessoas tratam aquilo como naturalidade. Meu Deus. Caramba. Aqui, como é que a gente pode aceitar, né, que nós naturalizamos aquilo que é ruim, que fere a nossa dignidade? Meu Deus do céu. Então, bicho, nós precisamos enfrentar. Isso existe aqui, mano? Existe. Sabia não. Existe. Existe muita coisa aqui que muita gente não sabe. Que loucura, cara. E aí, planejamento para mim, é até curioso isso que eu vou falar, que o sujeito fala assim às vezes: Bruno é muito técnico. Você está entendendo? Bom, eu não sei ser um bestão da internet, né? Eu não sei ser o cara que dança, o TikToker. Não sei. Honestamente, não sei. Graças a Deus. Não sei falar igual uns senadores que tem. Eu não sei, eu não sou essa pessoa. Não adianta eu tentar ser. Agora, eu aprendi que existem várias formas de amar, né? A forma que eu encontrei de amar o próximo é mostrando para ele que ele pode viver numa cidade que pode ser melhor. Perfeito. Entende? Sim. Porque ele vivendo melhor, ele vai ter mais prazer, mais conforto, mais bem-estar. Ele vai querer que a família dele fique vai aqui. Trabalhar mais empolgado. Exato, cara. E aí tem um detalhe. Quando a pessoa ela se sente pertencente a um lugar, ela defende aquele lugar. Verdade. Ninguém defende aquilo que não ama. Verdade. Você não defende aquilo que você não ama. Sabe? Mas qual é a base do amor? É o respeito. Sim. Então, se eu não respeito a minha cidade, eu não vou amar. Mas se essa cidade não me respeita, porque quem deveria me proporcionar isso, que é o poder público, não me proporciona, qual vínculo eu tenho com ela? Então, isso é uma via de mão dupla. Sim. O cidadão precisa entender que a mudança de trânsito, por exemplo, que é o fuxico mais recente, que a mudança de trânsito, ela vai sim prejudicar pessoas. Mas qual é a regra do planejamento? É agradar a todos? Isso é humanamente impossível. Fazer gestão pública é, inevitavelmente, você fazer pela maioria. Então, se eu estou afetando 100 e vou beneficiar 10 mil, aquilo deve ser feito sim, e cabe ao poder público recorrer a esses 100 que se sentiram prejudicados e encontrar a forma de minimizar os danos e os impactos negativos que eles tiveram. Perfeito. Entende? Agora, você que está nos acompanhando aí, responda. Você gosta de passar pela área central de Teoflotone? Não. Eu perguntei isso em todas as reuniões que eu fiz. A resposta foi unânime. Não.
que o comerciante precisa entender? Que quando o cliente evita de passar pela área central, deixou de passar na loja dele. Entende? Caramba. Isso parece tão lógico, mas precisa ser dito. Sim. Porque às vezes isso não é lembrado. Que Entendeu? loucura, velho. E você acha que qual o time que isso vai mudar mesmo assim? Para ano que vem, eu imagino, né? Bom, Você espero... já tem um planejamento assim bem, né, conciso assim? Que assim, a Secretaria atua nisso. A Secretaria de Segurança Pública é o braço executivo do governo, né, para fazer essas alterações. O secretário Ivanil é muito empenhado nisso. Sim. Então, espero que em janeiro, assim como já falado aí pelo próprio governo, que isso ocorra, sem novas interferências. E aqueles que quiserem interferir nessas mudanças, a Secretaria de Planejamento e a de Segurança Pública, essas secretarias estão de portas abertas para poder ouvir sugestões. Sim. Não adianta você ter a melhor técnica do mundo, o conhecimento, isso, daquilo, tal, se você não escuta o povo. Você tem que escutar quem está na ponta, e isso nós fizemos ao longo do ano todo, sabe? Sim. Com muito respeito, com muita ponderação. Essas ações previstas, que deveriam ter ocorrido agora, elas estão concluídas desde março. E de março para cá, a gente veio conversando e validando, e explicando, e ouvindo, e mudando, adequando, certo? Caramba. É isso. Então, assim, é muito pé no chão que a gente tem para poder cobrar de quem tiver que cobrar que a coisa seja feita. Quer um exemplo? Hospital Regional. Sim. Sem sombra de dúvidas, uma obra histórica para o Vale do Mucuri, Vale de Jequitinhonha, Vale de São Mateus, são do extremo sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Toda essa região passa por Teoflotone na área de saúde e educação. Pois bem, está todo mundo vendo o hospital da porta para dentro. Eu estou olhando o hospital da porta para fora. Né? Serão, de modo estimado, 5.000 pessoas circulando quando ele estiver no ápice do funcionamento, com a previsão de 2.000 veículos por dia, passando pela via congestionada da Rachid Randeri e pela via congestionada da BR-116. Tá, então agora nós estamos buscando com muito critério o governo do estado para que ele conclua a infraestrutura do entorno. Lá, por exemplo, não tem estacionamento para todo mundo? Não tem? Não tem. Se 50% do colaborador do hospital precisar de ônibus, nós estamos falando de 10 ônibus a mais nos horários de pico dentro da Rachid Randeri. Não há possibilidade daquela via comportar isso. Então é isso que eu estou falando. Que loucura, o cidadão não se dá conta da importância do planejamento. Mas quando o problema é resolvido, ele fala, olha, isso não me incomoda mais. Sim. Né? Isso que eu estou te falando não dá voto. Não dá. Isso aí você esquece, não dá voto. Caramba. Mas entre o voto e a qualidade de vida da população, eu prefiro a qualidade de vida. Você pode ter certeza. Com certeza. Eu não negocio meus valores e meus princípios por cargo nenhum. Isso aí pode ter tranquilidade. Então, se é para cobrar do governo do estado, porque como é que é? É base, é importante, é aliado, que seja. Sim. Não existe aliado político, para mim, que não esteja aliado com o povo. Se o povo estiver sendo desrespeitado, aquele aliado não serve. Então, é necessário que a gente cobre, de quem tiver de cobrar, que seja feito ali o que precisa ser feito. Precisa ser feito a iluminação, porque lá não vai ter luz à noite. Não tem, o trecho não tem. Não tem. Precisa conectar com Itaguaçu, com o bairro Itaguaçu. Precisa conectar melhor com o Bela Vista. Precisa requalificar, que é repavimentar, sinalizar, drenar a Rachid Randeri. Precisa abrir novas vias pelo lado de baixo ali. Eu não sei se você sabe, perto do Riozinho, tem vários canais que podem ser conectados. Sim. Precisa resolver a questão do trevo da Orvel. Então, isso tudo você só consegue prever... Acessibilidade de táxis... De tudo, cara. De ambulância. Ambulância, Você está entendendo? É você imagina a coisa, ambulância ainda e 2 ônibus da Vale do Mucuri travados na Rachid Randeri. Muita coisa. Nós estamos falando de vidas aí. Portanto, você só consegue visualizar esses problemas quando você tem contato com o povo. Eu falo, né, lá na secretaria, você tem que ter goela e canela. É coragem para conversar e coragem para ir onde tiver de ir, para entender, ver qual é o problema e agir para que ele não aconteça ou que ele não agrave. Você vê uma esperança técnica e de ascensão, de um crescimento assim exponencial para o próximo ano? De? Tudo que a gente conversou de planejamento Sim, na sua área. vejo e torço.
Você acha que né, você na gestão, continua na gestão, obviamente, né? O ano que vem é ano de política, né? Você sabe que ano de política as coisas começam a... Tudo piora. Tudo piora e começa a vir as promessas, etc. Como você sabe como é, já está 15 anos isso aí, né? Mas você acha que isso tudo que você falou aqui agora, para o ano que vem, vai ter essa melhora real? Consegue ter ainda? Antes do primeiro semestre, não? Não, a gente vai começar. Ainda vai começar? A gente vai... Ou seja, esse processo começou. As ações disso, de trânsito, para o ano que vem. E daí para frente, não pode parar mais. Entende? Sim. Eu era adolescente quando resolveram proibir o estacionamento do lado esquerdo da Getúlio Vargas, né? Caramba. E eu me lembro de manifestação, de que ia quebrar todo mundo, que, meu Deus do céu, quebrou alguém? Não. Você tá com... só cresceu, né? Eu tô com 44 anos. Sim. Eu não uso a roupa quando eu tinha 20 anos. Não. Né? Então, a cidade de Teoflotone, em 20 anos, aumentou a sua frota em 188%. Dados do professor Hugo Castanhon, da Universidade Federal, que é especialista em tráfego. Caramba! E detalhe, Teoflotone hoje tem mais motocicleta do que automóvel. Ou seja, a cidade cresceu em cima da mesma infraestrutura. Então, nós precisamos otimizar essa infraestrutura para garantir que o comércio receba mais clientes, que quem estiver utilizando a via tenha mais segurança, que as pessoas com dificuldade, né, ou PCDs, pessoas com deficiência, consigam exercer o direito de ir e vir com qualidade. Então, nós estamos falando, na verdade, de coisas muito básicas. Cara, eu não sei você, mas para estacionar no centro é impossível. É um caos. Aqui, na minha rua, eu fico dando 6 voltas. É isso. E eu paro no estacionamento. E aí tem um detalhe. Como é que vai... Eu quero entender isso aí. Vai rolar essa transformação mesmo, cara? Tem que rolar. Aí ela não pode ser Meu toda Deus. de uma vez. Isso que a gente propôs agora seriam apenas 5 mudanças. Okay. De um pacote de 26. Caramba. Só que a gente não pode mudar tudo de uma vez, porque senão aí sim você tem um caos, com um déficit de estacionamento público muito grande. Então você tem que dar tempo para que o empresário resolva fazer um estacionamento. E aí nós temos algumas propostas para o governo. Por exemplo, de quem tem área de estacionamento próprio, como os prédios, ou quem tiver um estacionamento aí para fins comerciais, né? Sim. Que não seja tributado nem na construção e nem no IPTU. Certo? São incentivos mínimos que o governo pode dar como forma de equalizar esse problema. E eu ouvi de modo muito duro de algumas pessoas falando assim, mas onde vai parar o caminhão do carga e descarga? Ele vai parar onde puder parar e a empresa vai se adequar como tal. O que eu não posso entender mais é que Teoflotone, que tem pontes frágeis, um centro complicado, de ter carreta atravessando o centro de Teoflotone 1h da tarde, 5h30 da tarde. Quem tenta normalizar isso, me perdoe. Complexo. Não está entendendo o tamanho do problema que nós estamos tentando minimizar. Porque trânsito é meio que enxugar gelo, viu? Isso aí você não tem dúvida. A gente tem que ter... Caramba. Você resolve aqui, daí a pouco você tem que... É muito dinâmico, né? Sim. Mas as pessoas precisam refletir muito sobre o papel das calçadas e das ruas. Se eu não tiver fluidez de pessoas e veículos, não há desenvolvimento. Boa. Me fala uma rua que se desenvolveu sem gente e sem veículo. Verdade. Aqui em Teoflotone eu dou um exemplo de uma rua das mais antigas que nunca se desenvolveu, nem para moradia, nem para comércio. Rua Júlio Hawaii. Da padaria alemã, seguindo para o São Jacinto, sim, certo? Ela é a mesma rua de 50 anos atrás. Entendi. E que ainda, infelizmente, convive lá com lama ou poeira. Né? Não tem calçada, você já observou? Sim, e ela é muito estreita. Sim, estreita. Qual comércio tem ali? Nada. Qual prédio novo, moderno tem ali? Não desenvolve. E terrenos excelentes. Excelentes. Verdade, observe para você ver. Verdade mesmo. Sabe? E aí você fala assim, quando eu falo com outros prefeitos, né, como é que um prefeito chega na prefeitura? Para pensar. Ele chegou lá, ali no dia 31 para o dia 1º, aquela festa maravilhosa, né? Os apoiadores todos convictos que vão conseguir os cargos na prefeitura,
Dia 1º é o feriado, dia 2 o prefeito emblematicamente marca a reunião, todo prefeito faz isso. Sim. 8 horas da manhã com o novo secretariado, imprensa e tal, nisso e tal. Aí, daí a pouco, chega o servidor efetivo falando, ó, teve um bloqueio na conta, a Secretaria de Fazenda está vendo o CN Banco, já não conseguiu e tem a folha de pagamento. E, meu Deus do céu, a oposição começou a bater na internet e choveu, e aí caiu um barranco, e cadê a máquina? Não tem contratado, pega de qualquer jeito, resolve, depois vão ver como é que acerta. E aí faltou o calendário escolar, já precisa correr, porque a aula começa em fevereiro. O sujeito chega no final do dia 2, ele fala assim, minha Nossa Senhora, onde é que eu fui entrar? Que doideira, meu irmão. E aí, no meio de um negócio desse, eu te pergunto, qual foi o tempo que essa gestão teve, qualquer que seja ela, Sim. de se planejar? Nenhum. Só que planejamento é opção. Você tem a opção de fazer a gestão reativa, que é essa que explora a desgraça do povo toda hora que um problema ocorre, Sim. ou preventiva, de modo a entender que o povo vai viver melhor e vivendo melhor. Todo mundo entende quando está vivendo melhor. E quando ele atribui isso a uma melhoria do serviço público, isso vira voto natural. Esse, para mim, é o voto justo. Perfeito. Agora, Com certeza. o voto que Pra mim explora também. a dona Maria, que precisava de uma colonoscopia e ficou 2 anos na fila e que só conseguiu depois que um vereador conseguiu, que um secretário conseguiu, que o prefeito conseguiu, e depois vai lá cobrar o voto, isso para mim é desonesto. Me perdoe quem pensa diferente, estou aberto ao pensamento contrário, mas para mim é uma puta de uma sacanagem com o cidadão que está lá na ponta. Que loucura, Bruno. Isso é ruim de ouvir, cara. Não, mas é Isso ruim é de ruim, ouvir. isso- E é ruim de falar. Isso é ruim de falar e é ruim de ouvir. Velho. Isso é triste, velho. Entendeu? Isso É triste. Desanimador. É desanimador porque Desanimador, irmão. o sacaneado às vezes não percebe que ele está sendo sacaneado. E isso para mim Você entendeu por que eu te perguntei mais cedo? É isso aí. é, Tem um nome para isso. Se eu não me engano, é quando. chama sacanagem. Sacanagem. Mas tem um nome na psicologia que é tipo assim: você achar que o errado é certo. Se eu não me engano, eu acho, eu posso até me corrigir depois, se não é dissonância cognitiva. Que o cara começa a fazer coisas erradas achando que tá certo. Ou seja, agora voltando para essa realidade aí, é tipo assim: a pessoa, ela tá vivendo algo ali extremamente, né, uma sacanagem absurda, por exemplo. Só que no final ela tá elogiando, cara. Ela elogia ainda. Pô, obrigado, viu, Bruno? Obrigado, mas consegui. Passou 2 anos. Ela agradece e bota o cara como super-herói. Volta o super-herói porque conseguiu. Ela até pode botar o cara como super-herói. Só que o super-herói não tem o direito de ir lá pedir o voto porque conseguiu a colonoscopia. Você pegou a visão? É isso aí, Você velho. entendeu? Absurdo isso aí. E é contra essa política que eu trabalho. Por isso que eu tenho muita tranquilidade, paz no coração demais, Sim. para entender o porquê que eu não sou bem-vindo em muitos grupos políticos. Uau. Entende? Com muita tranquilidade. E para mim é um prazer não ser bem-vindo a esses grupos. Prazer, me sinto honrado em não pertencer a eles. Me sinto muito honrado em saber que eu nunca precisei sacanear ninguém, sabe, para conseguir nada para levar o feijão para dentro da minha casa, para sustentar meus filhos e muito menos para estar na posição que eu tô na vida profissional, seja lá onde for. Caramba. Entende, cara? E assim, Genial ouvir isso, cara. mas não é fácil. É uma jornada impiedosa. A boa política, eu falei isso esses dias no Instagram, a boa política, ela é uma jornada solitária. Verdade. Solitária, porque para o meio político não é bem-vindo. E o cidadão acha que ela não existe. Entendeu? Então você está ali literalmente pregando no deserto. Loucura. Isso é loucura. Nosso papo hoje foi uma aula. Obrigado por essa aula de hoje, né? Mas como está no finalzinho aqui agora, eu costumo sempre trazer uma pergunta lá do fundo, cara. Não, você pode. Ó, Lá do fundo do combinado coração. aqui é de perguntar o que quiser. Viu? Lá do fundo do coração. Bruno Ballarini, aí você pode trazer, né, a sua carreira, né, do seu jeito. Mas eu sempre costumo dizer, que mensagem, cara. Até porque esse bate-papo aqui você trouxe várias mensagens, né, maravilhosas, vários, assim, pensamentos. Não vou nem falar insights, tá? Melhor, muito mais do que insights. Você trouxe lição mesmo de vida aqui, né? E obrigado por isso, cara, de verdade. Mas o que é que você deixaria
né, aqui para, né, te encerrar aqui com chave de ouro, é uma mentalidade, um pensamento do fundo do seu coração para o cara que tá te ouvindo agora, velho. Da vida. Bruno, do resgate lá no fundo, irmão. Pai. A mensagem que eu tenho para dizer para qualquer um. Se você puder até olhar para a câmera. Você vê, né? Vamos aqui. A mensagem que eu tenho para qualquer cidadão, irmão meu de vida, é: esteja disposto a errar e a fracassar. Porque só consegue entender a vitória quem fracassou. Sabe? E aquele que não ousa, ele não é nem derrotado e nem vitorioso. Então ele se torna dois tipos aí. Ou ele é um medíocre, ou ele é massa de manobra. Sim. Né? Então a gente tem que estar disposto a errar. E por que eu estou falando isso? Porque há um propósito nisso tudo. Né? O sujeito que entende que não está errando, ou é porque ele não tem humildade para aprender, ou porque ele não está fazendo nada, ele não está tentando nada. Sim. E a vitória, ela não pode ser uma vitória de uma pessoa. É algo que vence. É um conjunto que vence. Eu nunca entendi que eu fosse merecedor de vitória alguma minha. Não, porque essas eu tenho comigo, elas vão morrer comigo, né? Agora, aquilo que é do coletivo é o que é a vitória. Aquilo que faz bem para a coletividade é que é a vitória. Uau. Então, vencer coletivamente é mais importante do que vencer uma disputa. Você está entendendo? Então, a sociedade ela criou muito essa ideia da competição do primeiro, segundo, terceiro lugar. É claro que para estar num determinado cargo você tem que ter mais votos, você tem que ter mais isso, tal. Isso é parte da vida que está aí e nós temos que viver esse jogo. Sim. Agora, para mim, todas as vezes que a gente consegue transformar a vida de uma família, de um conjunto, de um meio, de um bairro, de uma cidade, de uma região, isso para mim é uma vitória. Entende, cara? E assim, genial, cara. A gente assim, e entender que ninguém é melhor do que ninguém. Eu já falei isso aqui, mas como mensagem, se dê conta da sua pequenez. Se dê conta do quanto você é importante, mas você é parte muito pequena de um processo muito maior, né? Perfeito. E por fim, né, não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar, mas é assim, né, de agradecer as portas abertas aqui. Não, aqui é sua casa, fica à vontade. Tá em casa, irmão. De mandar um beijo, né, minha família, minha esposa querida, minha filha Laura, meu filho Bruno, né, minha esposa Tatiana, né, a tia Vita, maravilha, que toma conta de todas essas figurinhas aqui que eu falei, né, da minha equipe lá da Secretaria de Planejamento e das pessoas que têm acreditado na nossa jornada, né? E dizer que, assim, no meio dessa correria toda, dessa bagunça toda que a vida está impondo uma velocidade que não se justifica, tire um tempo para entender o quão pequeno você é. E quando é que você se enxerga pequeno? É quando você tem tempo de ver o sol nascendo. Aquilo é grandioso demais. O sol se pondo é grandioso. Quando você está assim, olhando para o tempo, você fala, meu Deus, eu estou aqui né, lutando tanto por isso e a natureza está soberana. Né? O arranjo animal, vegetal, aquilo é soberano. O ser humano não é mais do que nada disso, ele é parte pequena disso demais. E entre sociedade, se você não tiver capacidade de fazer pelo próximo, reveja a sua trajetória, porque você é capaz e o seu propósito de vida é fazendo pelo próximo, você está fazendo por si. Irmão, é isso. Lindo, cara, de ouvir isso aí. É só. Isso é gigante. Muito obrigado. Obrigado de verdade. De coração. Foi um prazer. Pô, cara, que papo... Eu posso falar assim, grandioso, velho. Que papo verdadeiro. Você é um cara... quero retificar isso aqui, muito verdadeiro. Eu percebo no olhar. Né? Você falando, você sente, né? A gente sente isso, né? Quando o cara... ele expressa a verdade mesmo assim, né? No falar. Na autoridade. Né? Enfim.
vamos dizer assim, só confirmou o que eu sempre ouvi de você. Né? Então, muito obrigado mais uma vez por sentar nessa cadeira, por trazer toda essa sua mentalidade, né? Toda a sua carreira aqui, sua vida, esse pensamento aí que realmente a gente conta, né, 1 em 1 milhão, né? E você botou aí algo também que é Deus, né? No jogo, né? Aqui na sua fala. E a gente crê muito nisso aqui, né? O Telcast, ele tem essa veia, sabe? De entender essa pequenez que você falou aí. Isso é muito grandioso. E, claro, eu quero também deixar para você falar aqui pra gente, né? Para as pessoas te seguirem aqui. Sim. Né? Redes sociais, né? Fala do seu site pra gente aqui, porque um cara como esse, as pessoas precisam... Viu, galera? As pessoas precisam entender quem é esse cara aqui. O cara é diferente, velho. Nada. Tem que valorizar, né? Não, a gente... E aí, mano, fala pra gente aí pra Olha, deixar registrado. Quem puder nos auxiliar, ajudar a construir aí um território melhor, né? Nós estamos lá no Instagram, no bruno.ballarini, com i no final. O nosso site, www.brunoballarini.com, né? Facebook, Bruno Ballarini. O que mais? Onde mais? Nosso telefone, vou deixar o telefone, porque eu sou péssimo de WhatsApp, mas eu respondo, sabe? Assim, eu sou muito criterioso com o WhatsApp, porque para mim isso é um patrão que não te paga R$1, né? Então, 998441900 e pode mandar lá sua dúvida, crítica, sugestão. Eu estou pronto para aprender com cada um. Maravilha. Né? E juntos a gente construir uma cidade melhor e a gente prosperar na carreira e desejar que Deus esteja sempre à frente da realização da vida de cada um. Amém, isso aí. Galera, inclusive, eu vou deixar tudo isso aí que ele falou na descrição desse vídeo, tá? Tá aqui embaixo, então fica atento aí. Vai ter o link de tudo, né? Suas redes, site. Tamo junto e... Brunão, Telcast, Bruno Ballarini. Tamo junto.